Aqui é Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020 Favoritos para Tóquio e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro sobre os Jogos Olímpicos de 1960, Olympic Games 1960, Squaw Valley and Rome. Na verdade, é um livro de organização do Harald Lichtenberg, um grande jornalista fotográfico que organizou os livros olímpicos de 1956 a 1972. Ele nasceu em Viena, na Áustria. Nasceu em 1904, morreu em 1994, viveu 90 anos. Aqui a capa desse livro. Na verdade, é um livro de origem alemã, só que aqui é uma versão americana, né, desse livro, em 1960, uma versão americana. Então fica mais fácil a leitura das legendas, né? Não vai ter tanto trabalho quanto teve com o outro livro alemão, o anterior a esse. Olympic Games 1960, Olympic Games 1960, Squaw Valley Rome, editado por Harald Lichtenberg. New York, A.S. Barnes and Company e London, Thomas Joseloff Limited. E um grande livro do tradução, Benjamin Lacey Jr., direito de cópia, a Barnes, Nova York, e a Copress Verlag de Munique. É da Copress Verlag de Munique. Introdução aqui do Avery Brundage. Os jogos, já falando da escolha de Squaw Valley para sediar os jogos lá nos Estados Unidos, os jogos de inverno. Mais textos, a cerimônia de abertura dos jogos, os eventos do esqui alpino. É um livro que tem o comentário das provas, as estatísticas e páginas de fotos. Aqui o downhill feminino, o slalom gigante. Downhill, a vitória foi da Heidi Bibel, né? Teve a Yvonne Hueger, a Heidi Bibel e a alemã Heidi Bibel. O slalom gigante, os comentários, uma foto já aqui das imagens, dos escudos dos países, aqui da Alemanha unificada, aqui da Suíça, vários escudos. Um desenho, uma imitação aqui da patinação artística, aqui o slalom e os resultados, né? O downhill, a vitória da Bibel, da Alemanha, o slalom gigante a Hueg, da Suíça, e no slalom Hectveit, do Canadá. Agora as provas masculinas, o downhill masculino, vitória do Voarnet, da França, que o slalom gigante masculino também, que foi a vitória do Staub, da Suíça, e o slalom, vitória do Hinterseer, da Áustria. Aqui o Voarnet, vencedor do downhill, os resultados do downhill, o slalom gigante, né, do primeiro ao 10º colocado, e o slalom. Prova, descrição da prova do combinado nórdico, teve a vitória do alemão, Georg Thoma, foi o campeão aqui, a Alemanha, Georg Thoma. A prova do biatlon, vencida pelo Klaas Lestander, da Suécia, olha, 4 soviéticos entre os 6 primeiros. A União Soviética levou apenas a medalha de bronze, mas teve 4 dos 6 primeiros colocados na prova. O esqui de cross country, que as provas, o revezamento, a prova feminina e o revezamento, a prova feminina, as 4 primeiras colocadas da União Soviética, a vitória da Maria Gusakova, e o revezamento, a vitória da Suécia. A Suécia garantiu a medalha de ouro à frente da União Soviética. A União Soviética favorita para vencer, mas a Radia Yeroshina acabou quebrando, né, o seu esqui, aí teve problemas para continuar na prova. E o cross-country, as corridas masculinas. A pira olímpica sendo acendida aqui pelo Kenneth Henry, dos Estados Unidos, que foi campeão
na prova de 500 metros, nos Jogos de 1952, na patinação de velocidade. Cerimônia de abertura de Squaw Valley. Aqui mais um momento da cerimônia de abertura, os atletas todos já perfilados. O Richard Nixon, dos Estados Unidos, vice-presidente, com a esposa, Pat, abrindo os Jogos de inverno em Squaw Valley. A banda norte-americana na cerimônia de abertura, e aqui o juramento olímpico proferido, né? O juramento dos atletas proferidos pela patinadora artística, a Carol Hayes, dos Estados Unidos. Um evento ecumênico, né? Do cardeal James Francis McIntyre, arcebispo de Los Angeles. O público junto com os atletas, uma mistura aqui dos atletas com o público nos locais de competição, e uma vista geral de Squaw Valley, o local da patinação de velocidade e o local do esqui. O pessoal de apoio arrumando a pista para o esqui alpino, né, deixando a pista sem variantes, né, e aqui colocando colchões, né, colchonetes nas árvores para proteger o pessoal do esqui alpino. Aqui uma esquiadora largando, acionando o cronômetro, né, da prova, que é a norte-americana, a Penny Pitou, que ganhou 2 medalhas de prata. E já as disputas, aqui os grandes heróis dos jogos, né, os personagens principais. A austríaca Trude Richer obteve medalha de bronze. A Heidi Bibel, que foi a campeã aqui do downhill, veja a inclinação, que grande inclinação. A norte-americana Betsy Knight, que acabou caindo na prova. E a comemoração da alemã Heidi Bibel nos ombros dos seus compatriotas de equipe, Klopfer, Behr e Bolkart. Grande Heidi Bibel, campeã da prova. Mais momentos, Erika Netzer da Áustria, também sofrendo uma queda. Anneliese Megel da Alemanha, não obteve medalha. E o pódio da prova do slalom gigante. A grande vencedora, Yvonne Hoek, da Suíça, juntamente com a Giuliana Kenal Minuso, da Itália, que obteve medalha de bronze, e a Penny Pitou, dos Estados Unidos, ganhando, né, obtendo uma de suas medalhas de prata. Uma sequência de fotos das esquiadoras, acima a Annie Hechtveit, do Canadá, que foi campeã do slalom, que é uma prova mais técnica. E a Penny Pitou, aqui, que obteve 2 medalhas de prata nesses jogos. Betsy Knight, dos Estados Unidos, conquistou uma medalha de prata no slalom. E a Barbie Henneberg, da Alemanha, Austro-Alemanha, acho que da Áustria, ficou com a medalha de bronze, na 3ª colocação. Aqui os grandes momentos do esqui alpino. Uma queda, a Marit Haraldsen, da Noruega, sofrendo uma queda. É o esqui alpino que exige, né, uma certa coragem, em virtude das possibilidades de queda. O alemão Georg Thoma, voando na prova do combinado nórdico. Vou puxar um pouquinho mais para trás aqui o livro. Georg Thoma, voando na prova do combinado nórdico, onde ele conquistou a medalha de ouro. E aqui o russo Dmitry Kotkin, que foi um dos destaques na porção de saltos. O Georg Thoma, novamente,
o alemão, campeão da prova do combinado nórdico, e ele no pódio, recebendo a sua medalha de ouro, ladeado pelo Tormod Knudsen, da Noruega, medalhista de prata, e do soviético Nikolai Gusakov, medalhista de bronze. A União Soviética que não era tradicional, né? Não foi tradicional no combinado nórdico, fazendo aí marcando presença no pódio da prova. Nikolai Gusakov. Quinto colocado, o soviético aqui, o Kutkin, ficou em quinto lugar. As provas de patinação de velocidade, a alemã Helga Hase, vencedora dos 500 metros e medalhista de prata nos 1000 metros, e a soviética Lidia Skoblikova, vencedora das provas de 1500 e 3000 metros, grande Lidia Skoblikova. E abaixo, a soviética Klara Guseva, vencedora da distância de 1000 metros, superou a alemã Helga Hase na distância de 1000 metros. Grande velocista, Helga Hase. O pódio da prova, Helga Hase, conquistando a medalha de prata, a Klara Guseva, da União Soviética, medalha de ouro, e a medalhista de bronze, Tamara Rilova, também da União Soviética. Curioso, a Klara Guseva parecia que tinha o olho puxado, parecia uma soviética ali de descendência asiática. A polonesa Serotinska, que caiu na prova de 1000 metros, e abaixo, a soviética Valentina Stenina, conquistou medalhista de prata nos 3000 metros. Que há a indicação de que a japonesa foi a terceira colocada, mas não foi o caso na prova, não. Prova de biatlon, o sueco Klas Lestander, que se tornou o primeiro campeão da prova de biatlon na distância de 20 km. Os oficiais abaixo, aqui um torcedor, e os britânicos fazendo uma saudação na Vila Olímpica. Texto, prova de 30 km masculina, que foi vencida no esqui de fundo, que foi vencida pelo Sixten Jernberg, a prova de 15 km, que foi vencida pelo norueguês, o Håkon Brusvin, prova de 40 km, 4x10, teve a vitória da Finlândia, grande atuação do Veikko Hakulinen na última passagem, a prova de 50 km, foi vencida por outro finlandês, o Kalevi Hamalainen, conforme já vimos em outros livros. Mais provas aqui, o Jernberg, os resultados dessas provas, do primeiro ao 10º colocado. E já falando das provas de patinação de velocidade, as provas femininas de patinação de velocidade, esse amplo domínio das atletas da União Soviética, muito bom desempenho das soviéticas nesses Jogos de 1960. Já fotos aqui de mais competidores do esqui alpino masculino, Hans-Peter Lannig, da Alemanha, que obteve uma medalha de prata, o treinador Fritz Huber, e outro, o competidor Willy Bogner, que sofreu algumas quedas nessas competições de 1960. Essa sequência de fotos mostra o momento de cada esquiador numa mesma região do percurso. Então, acima, o Egon Zimmermann, 10º colocado, a prova de downhill. Downhill exige, é mais inclinado, exige uma grande velocidade dos competidores. Aqui o Egon Zimmermann, da Áustria, o 10º colocado, outro austríaco, Andor Molterer, que ficou na 19ª posição, o italiano Miliani, o austríaco Josef Stigler, 15º, o alemão Hans-Peter Lannig, que acabou com a medalha de prata, o suíço Roger Staub ficou em 5º lugar,
Ele foi campeão, acho que no slalom gigante. Foi o Jean Voarnet, aqui o grande campeão da prova, Jean Voarnet. Do Viard, que acabou se desclassificado, francês do Viard. Há um livro em que ele é consolado pelo Voarnet. O Karl Schramm, da Áustria, ficou em sétimo. O francês Perillat ficou com a medalha de bronze. O suíço Forrer, quarto colocado. E outro suíço, 13º colocado na prova. As competições aqui de esqui de fundo. A Radia Yeroshina, da União Soviética, liderando a competição aqui no revezamento, à frente da sueca, a Johansson, a Rantanen, da Finlândia, ali a número 5, aqui a Johansson, da Suécia, número 1, e a Yeroshina, número 6. A União Soviética, à frente no revezamento, era a favorita para conquistar a medalha de ouro, conquistou todas as medalhas na prova de 10 quilômetros. Só que o que aconteceu? A Yeroshina acabou quebrando o esqui e a União Soviética se atrasou e acabou apenas com a medalha de prata. Aqui as competidoras, a Suécia, ganhadora, aliás, a Suécia está aqui em cima. Suécia, ganhadora da medalha de ouro, a União Soviética, medalha de prata, e a Finlândia com a medalha de bronze. Rantanen, Roupa e Poisti, da Finlândia, aqui na sequência. Yeroshina, Gusakova e Baranova Kozireva, e as suecas Johansson, Strundberg e Rudström conquistaram a medalha de ouro. A foto aqui das medalhistas do revezamento 3 por 5 quilômetros. A premiação da prova de 10 quilômetros, as soviéticas com as 3 medalhas. Aqui a Radia Yeroshina, medalhista de bronze. A medalhista de ouro, que foi a Maria Gusakova, e a medalhista de prata, a Lyubov Kozireva Baranova. Ela foi medalhista, foi campeã em 1956 com o nome de Lyubov Kozireva. Ele mudou o nome, casou e virou Baranova. Grande desempenho. A norte-americana Carol Reis, aqui num ensaio, num aquecimento, o público acompanhando a prova, e aqui novamente a Carol Reis se apresentando. Ela que havia sido medalhista de prata nos Jogos de 1956, conquistou em 1960 a medalha de ouro. Ainda teve a honra de proferir o juramento da atleta. A holandesa Silke Dijkstra, que obteve a medalha de prata e futuramente seria campeã nos Jogos de 1964, e aqui a austríaca Heitzer, também outra competidora. Sonja Henie, abaixo, que foi grande destaque nos Jogos de 28 a 1936, foi tricampeã, acompanhando a prova, um garotinho que se perdeu da família. E aqui a norte-americana Barbara Holtz, que conquistou a medalha de bronze na prova. Mais competições. Aqui o norte-americano com uma perna quebrada, Buddy Werner, favorito do Rio antes de quebrar a perna durante um treino. Aqui acompanhando outra que também se machucou, Corcoran, dos Estados Unidos. E o Roger Staub, da Suíça, campeão no slalom gigante, com o austríaco, aqui comemorando. Não, aqui é o Buddy, o Corcoran abaixo, após o 4º lugar no slalom gigante, ó, é o mesmo. E aqui abaixo, a distribuição de medalhas. Medalha de ouro para o Roger Staub, da Suíça. A medalha de prata, Josef Stigler,
recebendo a medalha de bronze, aliás, medalha de prata, e aqui o medalhista de bronze, o Ernest Hinterseer, que foi o campeão, conquistou a medalha de ouro no slalom. Mais uma prova aqui, o Stein Eriksen da Noruega, campeão em 1952, uma das provas de esqui alpino, aqui não obtendo medalha, e outro, o Willy Bogner, resultado no relógio, mas aqui o Hinterseer descendo abaixo aqui na prova, ele que venceu a prova do slalom. Essa aqui não sei se fala se foi a primeira ou a segunda. Com o Willy Bogner no scoreboard. O australiano Hinterseer zigue-zague, quarto lugar na primeira corrida. Mas depois ele conquistou a medalha de ouro, porque são duas corridas e faz o tempo combinado. Aqui o japonês Shigeru Igaya, que foi medalhista nos Jogos de 1956, aqui não obteve medalha, e Matthias Leitner, à direita, da Áustria, não conquistando, também não conseguiu um resultado de pódio, e o Willy Bogner, o alemão, que sofrendo as quedas. Um momento do público aqui acompanhando a prova, descida, o lugar da patinação de velocidade. E as provas de patinação de velocidade masculina. Kent Myers, dos Estados Unidos, os 1.500 metros, ficou só em 29º. E o grande, o soviético Yevgeny Grishin, vencedor dos 500 e dos 1.500 metros, empatando com o norueguês Roald As. E nos 1.500 empatou com o norueguês Roald As e venceu a prova de 500 metros. E nos Jogos de 1956, Grishin também venceu a prova de 500 metros e venceu a de 1.500, empatando com o compatriota Yuri Mikhailov. Em 1964, Grishin ainda conquistaria uma medalha de prata na distância de 500 metros. Aqui o Roald As, da Noruega, abraçado com Yevgeny Grishin, ambos campeões da prova de 1.500 metros, e o soviético Viktor Kositchkin, campeão da prova dos 5.000 metros. Grande desempenho da União Soviética, 3 medalhas de ouro. E abaixo, o norueguês Knut Johannessen, que venceu a prova dos 10.000 metros e ainda quebrou um recorde mundial na prova. Que os campeões das provas de patinação de velocidade, 3 medalhas de ouro para a União Soviética e 2 para a Noruega. Um momento na Vila Olímpica, na lareira, lógico, nos Jogos de Inverno, e mais resultados. Aqui os resultados da patinação de velocidade. Um comentário nas disputas da patinação artística. Aqui a prova feminina, vencida pela norte-americana Carol Reis. A prova masculina, domínio também norte-americano, com vitória do David Jenks. E a prova do hóquei sobre o gelo, que os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro à frente do Canadá prata, e a União Soviética, campeã em 1956, ficou só com a medalha de bronze. Resultado do salto, a vitória do Helmut Hecknagel da Alemanha. E aqui o encerramento, né, dos jogos. A página de fotos, a Barbara Wagner e o Robert Pohl, do Canadá, campeões na patinação artística, última vez que uma dupla não pertencente à União Soviética conquistou a medalha de ouro, pois a União Soviética dominaria essa prova até os Jogos de 1992.
uma equipe unificada, depois a Rússia em 94 e tudo mais. Mais um momento aqui, o Wagner e a Bárbara Wagner e o Robert Pohl, os juízes concedendo as notas, né, para os fantásticos. E os norte-americanos, a Nancy e o Ronald Ludington, que conquistaram a medalha de bronze. Aqui os alemães, Hans Baumler e Marika Klius, que conquistaram a medalha de prata. E mais um momento deles, né, com o Hans erguendo a Marika num dos movimentos da patinação. Iniciando aqui já as provas do esqui de fundo. Alexandre Carvalho, blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020 e do canal do YouTube Sovurs. Acompanhe o canal, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado e seguiremos para a segunda parte. Obrigado.